Você se lembra de Kick-Ass? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa viagem no tempo vai para uma franquia que chutou as convenções dos quadrinhos e meteu os pés pelas portas do cinema com uma violência gloriosa e um humor mais negro que óleo queimado. Você se lembra de Kick-Ass e Kick-Ass 2? Esses filmes não eram exatamente um Homem-Aranha da vida. Eles eram sujos, politicamente incorretos e perguntavam: e se um adolescente sem poder nenhum resolvesse virar herói na vida real? A resposta, meus amigos, envolvia muito sangue, muita porrada, uma menina de 11 anos falando palavrão e esfaqueando gente. Vamos fazer um mergulho completo, com spoilers desde já, então se por algum milagre você ainda não viu esses filmes, bem, fica a seu critério. Começando com Kick-Ass, Quebrando Tudo, lançado em 2010, o nascimento de uma lenda muito sangrenta. Com certeza, você na sua idade, garota ou garota, já tentou pensar como seria ser um herói, ajudar as pessoas, tentar fazer o certo, já se perguntou por que heróis não existem, por que, enfim, nosso sistema é tão corrompido desse jeito. Então, nesse filme, mergulhando, nosso protagonista é Dave Lavisky. Eu não sei pronunciar o nome dele, o segundo nome, perdão. Mas Dave é um adolescente comum, invisível, obcecado por quadrinhos e ele tem uma epifania. Por que ninguém tenta ser um super-herói de verdade? A resposta lógica é: porque você levaria uma surra. E é exatamente isso que acontece na sua primeira investida. Dave tenta ser um herói e impedir dois caras de roubar um carro e é esfaqueado. Logo em seguida, ele é atropelado. Mas esse acidente dá início ao mito. Os danos nos nervos deixam ele com uma tolerância absurda à dor. Com um macacão de mergulho comprado na internet, Dave se torna Kick-Ass, um herói que na verdade é mais um ajudante de pedestre que apanha pra caramba. Até que um vídeo dele tentando enfrentar alguns bandidos viraliza e ele vira uma sensação. Uns caras tentam bater em outro, com certeza eram tudo da mesma laia, só que ele ajuda o que tá apanhando. Um adolescente, em vez de chamar a polícia, começa a filmar e Kick-Ass fica famoso na internet e viraliza no YouTube. Mas o universo de Kick-Ass é muito mais perigoso. Enquanto o Dave brinca de herói, um verdadeiro justiceiro sanguinário está limpando as ruas, Big Daddy, treinando sua filha de 11 anos, Mindy McCready, para ser uma máquina de matar. Ela é a Hit Girl, a personagem que roubou o filme inteiro. Treinada desde bebê, ela é letal, ágil e seu vocabulário é mais pesado que suas armas. Um, um bom ator, Big Daddy é interpretado por Nicolas Cage, então dando mais peso aí ao elenco. O verdadeiro vilão é o chefão do crime, Frank D'Amico, que acha que o Kick-Ass é o responsável por matar seus capangas, quando na verdade é obra de Big Daddy e Hit Girl. Para acabar com o herói, D'Amico usa seu filho mimado, Chris, que se filtra na vida de Dave como um amigo Red Mist. É aí que a trama engrena. E se você acha a cara de Chris conhecida é porque assistisse McLovin. O nome do filme é Superbad, mas para mim é McLovin, sempre vai ser McLovin. Big Daddy, durante a trama, ajuda Kick-Ass, ele é capturado e brutalmente queimado vivo por D'Amico, em uma cena pesadíssima que deixou todo mundo de queixo caído no cinema. É aí que Kick-Ass precisa deixar de ser uma piada. Ele se junta a Hit Girl em luto e sedenta por vingança para invadir o quartel-general de D'Amico. E então acontece o clímax definitivo. Hit Girl sozinha invade um corredor cheio de bandidos ao som de Bad Reputation em uma sequência de ação coreografada com uma brutalidade de videogame. É pura poesia do caos. Juntos, Kick-Ass e Hit Girl enfrentam Red Mist, que assume a identidade de vilão meio amadora, e o próprio Frank D'Amico, que é de fato o vilão real, que acaba morto por um ataque de míssil lançado de um jetpack. Sim, Big Daddy tinha um jetpack. O filme acaba com Kick-Ass e Hit Girl como parceiros e Red Mist, agora órfão e cheio de ódio, jurando vingança. 3 anos depois, tudo que faz sucesso e dinheiro tem que ter a continuação. Então temos Kick-Ass 2. Temos então a guerra dos super-heróis amadores.
O segundo filme pega os pedaços que ficaram. Dave, inspirado por Hit Girl, quer levar o que quer a sério. Ele encontra um grupo de heróis amadores liderado pelo Coronel Starling Strippers, um ex-marine interpretado pelo hilário, o grande Jim Carrey. E essa é uma curiosidade importante, já volto nela. Esse grupo, Justiça para Sempre, tenta fazer a diferença de forma menos letal. Enquanto isso, Mindy Hit Girl tenta levar uma vida normal de adolescente, mas é constantemente chamada de volta à sua natureza violenta. Do outro lado da moeda, Chris Amigo, agora o Motherfucker, sim, esse é o nome dele, está enlouquecido de ódio e herda o império criminoso do pai. Ele forma um exército de vilões, o TMZ, os Toxic Mega Counters, com figuras bizarras como o Genial, a Mãe Russa, uma vilã gigante e brutal. E aqui nesse elenco temos pessoas que ficaram famosas por as suas atuações no futuro, mas aqui eram menos conhecidas, como aquele cara que fez Corra, que foi um sucesso do caramba, participou do Black Mirror, entre outros. E a guerra aqui entre os dois grupos é inevitável. O filme tem um momento extremamente sombrio. O Motherfucker e sua gangue invadem a casa do Dave, espancam brutalmente seu pai até a morte. É uma cena de impacto emocional forte e inesperada para o tom do filme. E na verdade, eles acham que o pai do Kick-Ass é o Kick-Ass, ele é preso. Aí o Motherfucker paga dois caras e mata ele na prisão. Assim como também temos a morte de Jim Carrey no filme, que foi algo bem brutal, até porque a gente estava gostando de acompanhar aquela equipe de heróis, fazendo as coisas, ajudando pessoas, se livrando de traficantes, era uma liderança boa e realmente foi brutal ver a morte desses personagens. E isso leva a Dave a abandonar o código de não matar. A batalha final é um confronto massivo e caótico em uma propriedade de D'Amico. Hit Girl voltando à ação em frente à Mãe Rússia em uma luta épica e desgastante. O Coronel Starstrip teve seu momento heróico, mas ele morre, né? Que é interpretado por Jim Carrey. E no final, Kick-Ass e Hit Girl derrotam o Motherfucker de uma maneira bem criativa. Temos uma batalha final épica de Hit Girl contra a Mãe Rússia e o Motherfucker luta com o Kick-Ass. O Motherfucker tinha um tubarão no aquário nesse lugar e eles estão no teto. Aí o Motherfucker fica pendurado, o que quer tentar ajudar. Ele, com seu orgulho, fala que não quer ser ajudado, bem, enfim, idiota da parte dele. Aí ele cai no tubarão e o tubarão faz o lanchinho dele, né? E aí o filme termina com Dave treinando, Mindy indo para a faculdade, tentando finalmente ser uma garota normal ou atuar em alguma outra cidade, não sabemos. Mas mostra que Dave está treinando, está cada vez mais forte, está cada vez no shape e basicamente seguindo o legado da Hit Girl e do Big Daddy. E curiosidades e o legado, né? Que é a parte mais interessante. Falando dos bastidores, os filmes de Kick-Ass são minas de ouro de histórias malucas. Temos Jim Carrey versus o filme. A maior curiosidade do segundo filme: Jim Carrey fez uma campanha de marketing intensa para o filme, mas pouco antes da estreia ele publicamente desistiu de promover o filme. Ele declarou que após o massacre de Sandy Hook não conseguia mais apoiar um filme com tanta violência. Foi um terremoto nos estúdios e criou uma contradição gigante, o ator mais famoso do elenco boicotando a própria obra. Chloe Grace Moretz e o SeaWorld. A atriz mirim Chloe Grace Moretz, que era incrível como Hit Girl, teve que mentir para os pais sobre o palavrão mais famoso. No script a frase era: "Você consegue ler a placa?" Enfim, pau no... Enfim. Nos ensaios, para não ofender os pais, ela dizia alguma coisa chamando a pessoa de palhaço. E só na hora de filmar ela soltou a palavra real. Os pais dela, na verdade, foram super tranquilos com a violência, mais preocupados com a imagem dela falando palavrões. O treinamento de assassina. Chloe fez um treinamento intenso de artes marciais, parkour e manuseio de armas para o papel. Ela tinha uma dublê para as cenas mais perigosas, mas executou a maioria das próprias acrobacias. Já o Aaron Taylor Johnson, que quase foi eletrocutado durante uma cena. Do quadrinho para a tela, os filmes são adaptações das HQs de Mark Millar e John Romita Jr. O primeiro filme é bem fiel, mas o segundo muda muita coisa. No quadrinho a violência é ainda mais extrema, o pai de Dave morre de forma diferente e o final é muito mais sombrio e aberto. A Mãe Rússia, por exemplo, é ainda mais aterrorizante nos quadrinhos.
O jetpack era real. Eu tô falando jetpack, mas jetpack é a mochila jato lá. Se você já jogou Subway Surf, você vai saber. Usado por Big Daddy e por Kick-Ass no clímax do primeiro filme, era um conceito real, a empresa Jetpack International. Eles forneceram os protótipos, mas por segurança o que vemos voando no filme é quase todo efeito especial. E quanto a Kick-Ass 3, sempre houve rumor. Os quadrinhos têm uma série que conclui a saga, mas com a recepção morna do segundo filme e o passar do tempo, a chance de um terceiro filme é mínima. Apesar que Hollywood está investindo só em sequências agora, é difícil ver algo original, então eu nunca duvido de nada. E aí, lembrou de tudo? Kick-Ass 1 e 2 são daqueles filmes que dividem. Ou você ama o humor ácido e a violência estilizada, ou você acha simplesmente de mau gosto. Mas uma coisa é inegável: eles deixaram marca, popularizaram a ideia do herói de rua anos antes de o espetacular Homem-Aranha ir para as vielas, né? E, claro, nos deram Hit Girl, um dos personagens mais icônicos e subversivos dos anos 2000. E o que, é que você acha desses filmes? Torcia para que quer, só queria ver a Hit Girl em ação? Deixa nos comentários aí. Antes que alguém me xingue, eu tô falando de Espetacular Homem-Aranha, tá? Que foi lançado em 2012. Claro que o Homem-Aranha de Tobey Maguire foi lançado no começo do século, mas em 2010 tava um pouco morno aí todo o universo de heróis. A gente tinha o quê? Homem de Ferro 1 e 2. É, tinham os filmes do Batman, mas não tinha um universo grande feito que temos hoje, até da DC e principalmente da Marvel. Então, querendo ou não, Kick-Ass foi um lançamento que eu gostei muito de assistir. O primeiro filme realmente para mim é muito bom. O segundo eu gostei porque tem uma quantidade de ação boa. Claro que a história não é tão boa feito o primeiro, mas mesmo assim eu considero um bom filme. Mas me diz aí sua opinião.